Fala aí meu povo, e aí como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos falar sobre fundos imobiliários. Vou trazer aqui para vocês alguns fundos imobiliários que estão pagando acima da taxa Selic atual. Na semana passada tivemos uma nova reunião do Copom, do Banco Central, que decidiu mais uma vez pela redução da taxa Selic, onde ela saiu de 12,25% ao ano para 11,75%. Vou colocar aqui na tela o histórico dos últimos 12 meses da taxa básica de juros. Então vou trazer aqui para vocês alguns fundos imobiliários que pagaram nos últimos 12 meses acima de 11,75% ao ano. Mas antes da gente começar, eu já quero te pedir para você se inscrever aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você está aqui, eu sei que você gosta e esse conteúdo vai te ajudar bastante. E aproveita e deixe seu like também, porque ajuda o YouTube a divulgar cada vez mais o meu conteúdo e que também me motiva a trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Ative as notificações aqui do canal, porque eu estou postando, estou trazendo conteúdos novos para vocês todas as semanas. Então, sem mais enrolação, bora para os nossos 6 fundos imobiliários que pagam atualmente, que estão pagando acima da taxa Selic atual. Antes de eu mostrar aqui para vocês na tela do computador, na prática, quais são esses 6 fundos imobiliários, eu quero deixar duas coisas bem claras. Quero ressaltar 2 pontos importantes que você deve saber antes de investir em qualquer tipo de fundo imobiliário. O primeiro ponto é que esses 6 fundos imobiliários são todos fundos de papel, não são fundos de tijolo. Você precisa saber essa diferença. O fundo imobiliário de tijolo é aquele ativo que investe, que adquire diretamente imóveis como shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, prédios comerciais, escritórios e vários outros. Então o gestor ele vai lá e adquire aquele imóvel, aluga para empresas e os aluguéis são distribuídos proporcionalmente aos seus cotistas todos os meses. Já o fundo imobiliário de papel, ele não investe diretamente em imóveis. Como funciona um FII de papel? Ele compra títulos de renda fixa, títulos de dívidas atrelado ao setor imobiliário, que em sua grande maioria são os CRIs, são os CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Então, na prática, o FII, o Fundo Imobiliário de Papel, ele está emprestando dinheiro para alguma empresa realizar algum empreendimento imobiliário. E esse FII de papel, ele vai receber os rendimentos mensais referente ao pagamento desses CRIs, desses empréstimos, desses títulos de dívidas que ele adquiriu. E esses rendimentos são distribuídos aos cotistas todos os meses, proporcionalmente ao número de cotas que cada um tem. E o segundo ponto que precisa ser ressaltado, que você precisa entender, é que jamais invista em um fundo imobiliário ou qualquer ativo que seja olhando apenas o indicador, principalmente olhando apenas os rendimentos, olhando apenas o dividend yield. Eu já cometi esse erro quando eu comecei a investir. Eu vi ali algum fundo imobiliário que estava pagando bem, que tinha bons rendimentos, bom pagamento e comprava unicamente por esse motivo, sem ter clareza de como ao menos funcionava, de como selecionar, o que eu precisava olhar. Com esse pensamento você vai acabar investindo em ativos mais arriscados e que pode te trazer um grande prejuízo no futuro. Lembre-se sempre da relação risco-retorno. Quanto maior for a expectativa de ganho, de retorno, maior vai ser o risco e vice-versa. Além de olhar para o dividend yield, para os rendimentos, você precisa analisar vários outros fatores importantes, como o tempo de mercado daquele ativo, o tamanho do seu patrimônio líquido, a qualidade da gestora, a qualidade e a diversidade, a diversificação dos ativos. No caso dos fundos imobiliários, a diversificação, o número de CRIs na carteira e a qualidade desses CRIs, se eles são CRIs arriscados, se são CRIs mais seguros. Pois se você compra um fundo imobiliário de papel, onde ele investe em sua maioria em CRIs que possuem um risco maior, um risco de calote, por exemplo, isso pode te trazer uma grande dor de cabeça lá na frente. E esses que eu trouxe hoje aqui para vocês, esses 6 fundos imobiliários, além de estarem com um bom dividend yield, pagando acima da Selic, eles possuem bons fundamentos. Então, antes de investir, você precisa ter critérios claros, você precisa exatamente o que olhar para você selecionar um fundo imobiliário. Jamais cometa esse erro de investir olhando apenas o indicador, beleza? Então vamos lá, recados dados. Eu vou começar falando do fundo imobiliário que está com o menor dividend yield entre eles, dando sequência até a gente chegar no fundo imobiliário que está com o maior rendimento nos últimos 12 meses.
O primeiro fundo imobiliário que eu vou trazer aqui para vocês é o BTCI11, fundo imobiliário de papel administrado e gerido pela BTG. Uma cota desse fundo está custando R$ 9,96, ou seja, ele é um fundo imobiliário base 10. O último rendimento pago foi de 10 centavos por cota e está com um dividend yield de 12,39%, ou seja, um pouquinho ali acima da taxa Selic. Lembrando que esse rendimento aqui, pessoal, os rendimentos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Se você investe em uma renda fixa, por exemplo, que está pagando ali 100% do CDI ou o Tesouro Selic, você vai receber os 11,75% ao ano, mas vai ser descontado o imposto de renda. Ele possui um patrimônio líquido de R$ 1 bilhão e está com P sobre VP de 0,97. Ele é um fundo imobiliário que foi constituído em 2008, ou seja, é um fundo também que já tem um bom tempo de mercado, ou seja, já se provou no tempo. Em segundo lugar está o RSR11, mais um fundo de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, como eu disse. Uma cota hoje está custando R$ 86,99 e o último rendimento pago foi de 78 centavos por cota, o que dá a soma aí dos últimos 12 meses, 12,46%. Possui um patrimônio líquido de 2,5 bilhões. Por que é importante, pessoal, a gente olhar o patrimônio líquido? Porque quanto maior for esse patrimônio líquido, maior será a quantidade de ativos, a quantidade de CRIs, de empréstimos que ele tem na carteira. E quanto maior for essa quantidade, mais seguro será esse fundo imobiliário, porque se um ou dois tiver algum problema, não vai afetar o rendimento, o resultado daquele ativo. Agora, se você investe em um fundo imobiliário que possui poucos CRIs na carteira, ou seja, ele possui pouca diversificação, mesmo se poucos derem problemas, vai impactar no resultado daquele ativo. Atualmente, ele possui um P sobre VP de 0,91, ou seja, está sendo negociado abaixo do seu real valor patrimonial, e é um fundo que foi constituído em 2017, ou seja, já tem aí 6 anos de mercado, já é um bom tempo para a gente poder analisar o histórico de resultados. Em quarto lugar, eu trouxe para vocês o HGCR11, fundo imobiliário de papel entre os mais tradicionais, aí, os mais seguros do mercado, que está com hoje uma cota custa R$ 105, o último rendimento pago foi de R$ 1 por cota, o que dá nos últimos 12 meses praticamente 13% ao ano. Possui um patrimônio de 1,6 bilhões e está sendo negociado um pouquinho acima do seu real valor patrimonial. É um fundo que foi constituído em 2009, ou seja, já se provou aí no tempo, já está entre os fundos mais antigos aí da nossa bolsa. Agora entrando no nosso top 3, em terceiro lugar eu trouxe o MXRF11, o fundo imobiliário mais famoso da nossa bolsa. É o fundo imobiliário que possui o maior número de cotistas. Atualmente ele custa R$ 10,47, o último rendimento pago foi de 11 centavos por cota, está com um dividend yield de 13,09%, possui um ótimo patrimônio líquido de 2,6 bilhões e está sendo negociado acima do seu real valor patrimonial, 1,06. É um fundo que foi constituído em 2011, ou seja, mais de 10 anos de mercado. Em segundo lugar, um fundo imobiliário que eu gosto bastante, que é o KNCR11, fundo imobiliário da gestora Kinea, é uma das mais tradicionais, é considerado uma das melhores aí da nossa bolsa. Atualmente uma cota custa R$ 102,20, o último rendimento pago foi de R$ 1,01 por cota e está com um dividend yield nos últimos 12 meses de 13,29% e possui o maior patrimônio líquido entre todos esses que eu mostrei aqui para vocês de 5,8 bilhões de reais. E está com P sobre VP de 1,01. É um fundo que foi constituído em 2012, também aí mais de 10 anos de mercado. E em primeiro lugar, com o maior dividend yield entre eles, está o VGHF11, um fundo imobiliário que eu também gosto bastante. Inclusive vou deixar aqui para vocês um vídeo onde eu fiz a comparação dele com o MXRF11, assim que acabar vocês vão lá assistir. Uma cota custa R$ 9,44, o último rendimento pago foi de 11 centavos por cota, o que dá um dividend yield dos últimos 12 meses de 13,67%. Ele possui um patrimônio líquido de 870 milhões, é o menor patrimônio líquido entre eles, apesar de não ser um patrimônio baixo, mas se a gente for comparar com o KNCR, por exemplo,
é bem menor. E a gente já vai entender o motivo. Ele está com um P sobre VP de 1,02. O VGHF, ele é um fundo que vem entregando bons resultados, mas ele tem um porém, entre aspas. Ele é um fundo mais novo. A gente acabou de ver entre esses outros fundos imobiliários que eles já possuem ali por volta de 7, 10 anos de mercado. O VGHF11 ele foi constituído em 2021, ou seja, ele vai no início de 2024 ele vai fazer apenas 3 anos de mercado. Não é um ativo que já se provou no tempo, assim como os demais. E por isso também ele tem um patrimônio líquido um pouco mais baixo, que ele ainda está construindo esse portfólio, está crescendo aos poucos. Diferentemente do KNCR, por exemplo, que tem aí 10 anos de mercado, 10 anos comprando e construindo o seu patrimônio, o que naturalmente faz ele ter um patrimônio líquido bem maior. Mas o VGHF, apesar dele ser um fundo um pouco mais novo, é um fundo que vem, como eu disse, entregando bons resultados, entregando bons rendimentos, mas a gente precisa ter esse ponto de atenção porque ele ainda não se provou no tempo. Mas tem tudo para continuar entregando bons resultados ao longo dos anos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal. Não se esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo. Valeu!